Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia, shalom. É um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui compartilhando uma palavra de Deus com vocês, irmãos. Algo que Deus vem ministrado na minha vida e poder estar dividindo isso com vocês, dividir o pão. Para mim é uma honra, uma alegria. Eu sempre falei que estar no Evangelho e continuar nesse caminho com Cristo a cada dia, na verdade, é uma vitória, irmãos. Porque realmente é Deus que nos sustenta. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te convocou verdadeiramente, irmãos. E Ele que te sustenta nessa caminhada, porque a grande vitória do cristão não é nunca cair, não é nunca pecar, não é nunca errar, mas é ele persistir no caminho com Cristo, é ele ser transformado diariamente pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Que poder? De transformação, de vida. De vida, irmãos. A gente é transformado diariamente. E como diz a palavra, né, às vezes é como um grão de semente de mostarda, que você não vê, que é plantado dentro de nós. E às vezes aquela transformação ocorre de um dia para a noite. Vai acontecendo, porque a palavra também fala que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Né? Então Deus está trabalhando o tempo inteiro. E às vezes a gente não está vendo o trabalhar de Deus. Que trabalhar é esse? A nossa transformação. Né? A nossa transformação. Eu costumo dizer que é tão poderoso a palavra de Deus, é tão uma coisa tão, para mim, tão impactante o Evangelho, porque a gente vai vivendo certas coisas e quando a gente percebe uma certa transformação em nós, a gente fala, mas como é que aconteceu isso? Sabe? Às vezes eu já trouxe versículos para vocês que falava sobre a gente é muito perseguido. Né? Às vezes a gente, por levar a palavra, ou até mesmo por a gente ter aceito o Senhor, gratuitamente, às vezes nós vamos ser rejeitados, não vamos ser aceitos, ou até mesmo dentro da casa de Deus, ou dentro do Evangelho, dentro ou fora, a gente sofre perseguição, às vezes a gente sofre algum descontentamento, mas, né, vem aquele sentimento, às vezes, em você de desânimo, né? E às vezes quando você busca e persevera, já aconteceu comigo de eu sentir uma capacitação vindo, que de repente você começa a orar por aqueles que te perseguem, pelo teu agressor, por alguma situação contrária. Acontece às vezes de você, quando você vê um juízo de Deus, às vezes caindo sobre a vida de alguém, até mesmo daquele que te persegue, você se vê na posição de estar intercedendo por essa pessoa. Não, Deus, não faz isso, abençoa. E aí você se pergunta, como é que isso aconteceu, cara? Porque a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é, irmãos. Né? A palavra de hoje é justamente para isso. Eu te trouxe uma palavra para a gente refletir em quem a gente é, porque a gente precisa saber quem nós somos, admitir para nós quem nós somos. Porque quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente pode chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados e nos derramar na presença dEle. Quando vem o quebrantar de Deus, é isso, porque a presença de Deus, só a presença dEle, nos mostra como nós somos e nos mostra o que nós não temos. E isso leva a um quebrantar. E daí o processo de transformação, o poder do Evangelho começa a ser derramado sobre as nossas vidas. Porque o poder do Evangelho é transformação de vida. As outras coisas que Deus vai liberando em você, dons, talentos, isso tudo são liberados para você servir no reino e para Ele, servir a Ele. Mas o poder da mensagem do Evangelho é transformação de vida, transformação de caráter, da nossa natureza. Nos aproximar de novo à natureza de Deus através de Cristo Jesus. E eu queria te deixar uma palavra, começar com você, no Evangelho de Marcos. Amém? Marcos, né? Também conhecido como João Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 17. Ele também é conhecido como João Marcos. Ele não era um dos 12 discípulos,
mas ele foi um cristão muito influente no primeiro século, depois que Cristo foi crucificado. E ele acompanhou a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Não o nosso, mas o Paulo de Tarso, né? Ele acompanhou o apóstolo Paulo na primeira viagem e houve ali um pequeno desentendimento, que houve uma separação, né? O apóstolo Paulo seguiu com uma outra pessoa, e com Silas, e Barnabé, ele resolveu seguir com João Marcos, né? Mas ali naquele momento houve uma separação, mas logo depois, mais para frente, você vai ver nos outros evangelhos, né? Pedro falando, citando João Marcos, o próprio Paulo citando João Marcos, né? Que ele chamando-o de volta, porque tinha reconhecido que verdadeiramente ele era alguém que estava sendo muito usado por Deus. Você vê um reconciliamento ali. Então, o livro de Marcos, ele tem algo ali naquele evangelho que fala sobre Deus nunca esquece das promessas que ele libera. Quando toda palavra profética liberada para você, os planos dele, as promessas, nunca são abortadas, irmãos. Sempre o que ele tem para você é verdadeiro, ele vai se cumprir, irmãos. Quando o apóstolo estava falando acerca lançando uma palavra profética para você aqui nesse início, o meu desejo é que você nunca se esqueça dessas palavras, porque são sementes de Deus para vocês, né? São pérolas que Deus está dando para vocês. Todos os profetas que um dia lançaram alguma palavra para mim, muitos deles eu só tive a oportunidade de vê-los uma vez. Nunca mais pude vê-los, eu nunca mais pude falar com eles, mas eu nunca me esqueci, porque na verdade o intuito de Deus não é que você se apegue à pessoa que está te falando, mas que você entenda que aquela palavra é de Deus para a sua vida, e ela é viva, ela te acompanha onde quer que você esteja. Então hoje eu lembro deles com muito carinho, porque hoje eu vejo isso se cumprindo, né? Então, e isso me faz louvar e engrandecer a Deus, ser grata por Ele ter liberado homens. E por isso eu te falo, toda palavra que você está recebendo aqui, glorifique a Deus. E o meu desejo é que você nunca se esqueça disso. E um dia, quando você estiver vivendo todas as promessas, ou pelo menos estiver vivendo as promessas de Deus na sua vida, que você se lembre desse momento, que você se lembre dessa palavra, desse começo que foi lançado para a tua vida. Né? Porque Marcos é uma história de perseverança, é uma história que as promessas de Deus nunca se abortam, né? Você vê que Marcos foi levantado novamente, houve ali um desentendimento, mas posteriormente houve uma reconciliação e foi escrito o evangelho dele, as coisas que ele fez aqui na Bíblia para nós hoje. É um ministério que talvez muitas coisas se levantaram para abortar e para ser destruído, mas que com a perseverança ele alcançou o objetivo, ele alcançou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, não importa onde você esteja, se você esteja começando, se você esteja na metade, ou se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, saiba que as promessas de Deus, Deus sempre tem uma palavra e um desejo que você se reconcilie, que você se alinhe, que tudo aquilo que Ele já tem para você se cumpra. Não importa aonde nós estamos nessa caminhada. Às vezes Deus ainda está te chamando. Deus está te chamando. Porque essa palavra, esse versículo ele fala assim. Marcos 2, versículo 17. Quando Jesus soube o que eles estavam... A minha versão é um pouquinho diferente. Eu vou ler como está no telão para a gente não se confundir aqui. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amados, vamos nos sentir privilegiados, porque nós realmente, Jesus veio para nós. Graças a Deus, eu me encaixo, eu me vejo nisso aí. E antes... Eu trouxe esse versículo, porque na verdade eu já estava meditando faz tempo, porque eu me lembrei no início. Aliás, eu me lembrei de antes, eu tive que voltar para poder meditar nessa passagem, trazer algo para a gente compartilhar entre nós. Eu tive que voltar lá no início, onde eu não era nem cristã,
onde eu não seguia Jesus, não sabia nada sobre ele, nem tinha interesse de segui-lo. E aí eu lembro que, só que eu era uma pessoa que eu sempre fui contra a intolerância religiosa. Então eu nunca tive nada contra a nenhum outro tipo de religião, né? Não era a favor, mas também não era contra. E aí, então, isso fazia com que eu tivesse a habilidade de estar no meio de várias pessoas, de tudo quanto é tipo de pessoa. E um dia eu estava conversando com uma mulher, eu tinha muita curiosidade, irmãos. Aliás, hábito que eu mantenho até hoje, eu sou muito curiosa. E eu estava conversando com uma mulher que ela era de uma determinada religião, né? Só que o que me chamou a atenção é que ela tinha um certo ranço por evangélicos. Ela falava, toda vez que ela tinha uma oportunidade, ela falava mal dos cristãos. E aquilo começou a me instigar, que eu falei, mas por que incomoda tanto, né? Aí eu falei assim, mas por que você não gosta deles? Porque eu não tenho nada contra. Ele, não, é porque eles impõem muito, eles gostam de empurrar muito Deus a goela abaixo, gostam muito de falar esse negócio de Jesus como se fosse íntimo deles, mas não sei o que, mas ele falava. E aquilo me chamava atenção. Aí eu falava assim, não deixa, que eu acho que é o jeito deles. A pessoa deve ter um motivo e o jeito dela, né? Se ela quer se expressar, ela tem o direito de se expressar da maneira que ela quiser, gente. E daí, só que ela ficava, e aí um dia, aí ela pegou e me soltou assim, mas você já reparou que eles sempre têm algum problema? Sempre é alguma coisa. Na verdade, é uma coisa, parece que o evangelho é só para pessoas ruins, né? Você não vê uma pessoa que bem-sucedida, uma pessoa boa, uma pessoa que é feliz totalmente. Parece que eu tenho a impressão que os crentes são muito tristes, ou sempre é muito deprimido, ou sempre está muito cheio de luta. Eu vejo uma coisa muito negativa ali, eu não sinto uma coisa boa. Porque parece que a mensagem do evangelho é só para quem não presta. Mas é que eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando Deus me trouxe esse versículo, me trouxe em visão esse versículo, eu me lembrei dessa mulher, né? Eu me lembrei dessa mulher. E aí eu falei assim, realmente, eu não sei, porque Deus, a salvação é para todos, eu creio. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus escolhe poucos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E naquele momento, aí, quando eu me lembrei dessa mulher, eu me vi naquela cena e identifiquei o evangelho não era para aquela pessoa, por isso que ela não entendia e era muito difícil para ela, por isso que ela perseguia tanto, porque quando você se vê bom o suficiente, que você não tem defeito nenhum, que você já está num nível que você não precisa ser transformado, como aqui esse versículo fala, Jesus falando, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quando a gente não se vê pecador, e quando a gente se vê justo, fica difícil para o evangelho operar com poder nas nossas vidas, porque é como se ele não fosse, como se não tivesse um motivo para esse poder agir, porque já é. Por isso que eu falei, o evangelho é para mim, é para nós, graças a Deus essa mensagem é para nós, esse poder é para nós, sabe? E infelizmente não era para ela, né? Não sei como está agora, mas me lembrei disso. Eu falei assim, agora porque eu entendo às vezes, porque às vezes a gente fica naquela coisa, Deus nos deu uma comissão da gente falar, da gente pregar, da gente transmitir isso, seja por ações, seja por palavras, seja por atitude, mas que uma das nossas missões na terra é falar sobre esse evangelho, falar sobre o poder, falar sobre Cristo, levar as pessoas ao caminho de Deus. Mas só que Deus não nos deu uma capacitação da gente convencer, né? Que às vezes a gente quer convencer, a gente quer, para mim é tão evidente, eu consigo viver, poxa, é verdade, a gente quer, sabe, a gente quer colocar aquilo para a pessoa, só que esse poder de convencer não nos foi dado, né? E por vezes, nessa nossa caminhada, a gente às vezes se enfraquece diante das dificuldades, irmãos. Porque nós sabemos, às vezes a gente não tem como provar isso. E às vezes até mesmo uma situação quando se levanta com a gente, para nós, a gente se sente até mesmo abalado. Porque muitas das vezes a gente caminha por fé. Sabe, a gente não tem como provar
mas a gente sabe que é verdade porque Deus falou. Então, engraçado, e ainda refletindo nesse versículo, então Deus não veio para chamar os justos, Deus veio para os doentes mesmo. Então, diariamente, por que eu te falei que isso é uma mensagem que também nos leva a olhar para nós mesmos? Porque para atender esse chamado aqui, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou, irmãos. Eu tenho que admitir isso. Não precisa, às vezes não precisa ser publicamente, mas para Deus, diante dele. É o primeiro passo. Porque antes desse versículo aqui, antes desse versículo, também no livro de Mateus, mas antes desse versículo que é o 16, mas no Mateus 12, 15, ele está falando, na verdade esse versículo ele falou aqui, porque aconteceu um episódio, né? Foi um pouco depois que Jesus chamou um dos 12 deles, que era Levi, que na verdade o nome dele é Mateus, então o evangelho de Mateus na verdade é Levi, né? O nome dele era Levi também. E aconteceu um episódio que Levi era um cobrador de imposto, né? Ou seja, ele era um publicano. O que é um publicano? É um cara que trabalha para o governo, né? Só que, naquela época, o governo era o Império Romano, né? Ou seja, ninguém era judeu ali. Então, os judeus viviam naquela terra governado pelo Império Romano. E Levi era judeu, do povo, mas trabalhava para o governo. E ali a Bíblia diz que o Império Romano extorquia muito dinheiro do povo, né? Então, você imagina como é que era a reputação de Levi com os compatriotas, né? O que será que o povo pensava acerca de Levi? Achava que, no mínimo, que esse cara era um infiel à nação, porque trabalhava para uma outra nação, e ainda era a favor do governo da outra nação. Não defendia, né? Não lutava pelos direitos do seu povo, né? É como hoje em dia, nós aqui brasileiros, dentro do, sei lá, a gente está trabalhando dentro da nossa escola, aí se levanta, sei lá, alguém influente da nossa nação, um brasileiro influente lá na escola, no trabalho, na faculdade, e esse cara, ao invés de nos ajudar, fica lá amigo dos japoneses, e em vez de lutar pelos nossos direitos, ele se alia com os direitos e os lucros que o japonês quer. Que é bom para os japoneses, mas não nos traz benefícios. É como se fosse isso. Que sentimento geraria em nós acerca dessa pessoa? No mínimo, a gente ia falar que essa pessoa era puxa-saco, ou que essa pessoa só queria se favorecer sozinha, porque não luta por nós. A gente procura pessoas que liderem, que lutem por nós. É natural isso em nós, né? E aí, Levi era um cara que trabalhava para o governo. E quando Jesus chamou ele, prontamente, Levi atendeu. E se a gente, hoje, meditar sobre a chamada de Jesus para os 12, quando ele levantou os 12, porque ali, na verdade, a Bíblia é toda profética. Ela dá para a gente trazer para os dias de hoje, né? O escolher de Jesus para os 12, ele escolheu pessoas que eram comuns, que não eram religiosas. Eram judias, mas não eram religiosas, né? Você vê no caso de Levi, que era um publicano, trabalhava para o governo. Você vê o caso de Pedro e Tiago, que eram filhos de pescadores e eram pescadores. Você vê João lá, que era consertador de rede. Então eram pessoas que... Mas cada um deles já sabiam acerca de Deus, mas não eram religiosos. Estavam ali trabalhando, eram pessoas comuns. Mas eles atenderam a mensagem, a chamada de Jesus prontamente. Por quê? E eu ficava pensando assim, Deus, mas por quê? Porque, na verdade, na época, Jesus confrontou muito o sistema religioso, que eram os fariseus, os escribas, os líderes religiosos naquela época. E hoje em dia a gente se pergunta, mas às vezes a gente critica tanto esse sistema religioso da época, os fariseus, hipócritas e tal. Só que os fariseus faziam aquilo que a lei mandava, e eles não desrespeitavam em nada, né? Mas a gente vê que até isso, mas o fato deles não terem acreditado e reconhecido Cristo como Messias, na verdade também era um plano de Deus. Porque o plano de Deus era que a salvação não fosse só para os judeus. Não havia só um povo escolhido, mas sim
para todos, né? Então, eu também às vezes questionava assim, o fato dos judeus não terem, na época, não terem reconhecido a figura de Jesus, não terem reconhecido a mensagem de Jesus. O evangelho não serviu para eles, por quê? Né? Mas serviu para alguns. Mas por que não serviu para a liderança de lá da época? Porque era plano de Deus realmente que eles não entendessem. Porque se eles tivessem entendido, hoje eu e você não teríamos acesso a Deus, irmãos. Porque, mas realmente, quando Deus, no Antigo Testamento, ele se revelou para o povo de Israel, ele falava, meu único povo é Israel. Meu povo escolhido é Israel. Então, naquela época, era um profeta levantado para falar em nome de Deus. Não tinha Espírito Santo, não tinha, era só um homem usado. Quando era usado? Então, eles ouviram acerca, realmente, nós somos a nação escolhidas, e ali tinha leis que eles não podiam se misturar, que eles não podiam pecar, que eles não podiam idolatrar outros deuses. Então, eles não se misturavam por causa da própria lei de Deus que foi dada a eles. E eles seguiam isso. Então, e eu sempre pensei, mas eles nunca entenderam. E às vezes a gente critica, eles nunca entenderam, mas eles não entenderam porque era um plano de Deus que não entendesse mesmo. Porque senão eu e você não teríamos acesso hoje. Mas foram confrontados, né? Jesus confronta o tempo inteiro. E aí, quando ele escolheu os 12... na verdade, também foi um confrontar com o sistema da época, porque ele escolheu homens comuns, né? Judeus, mas comuns. E por que eu te digo isso? Porque quando nós atendemos essa chamada de Jesus, do Evangelho, e vamos caminhando, começa a acontecer uma transformação em mim e em você, mas aí depois disso começa a vir um propósito para que isso esteja acontecendo. E aí a gente começa, é natural a gente querer falar disso, né? Porque esse episódio aconteceu de Jesus falar isso, porque quando Levi se converteu, atendeu o chamado de Jesus, veio aquela euforia, né? Eu não sei você, mas quando eu entendi a presença de Deus, que Ele se manifestou para mim, verdadeiramente, eu falei, Deus, a presença de Deus está se manifestando, Deus se manifestou para mim. Vem uma coisa em você que você quer falar para todo mundo, né? Vem algo que você quer sair falando, porque é espontâneo. E aqui aconteceu com Levi isso, né? Ele saiu falando para todos os amigos cobradores de impostos dele. E aí entrou romano, entrou cidadão judeu, entrou tudo. Porque ele provavelmente tinha vários colegas. E aí houve um burburinho, porque ele levou todo mundo lá para a casa de Jesus, onde ele estava, para jantar com Jesus. E aí o versículo seguinte fala que os mestres, o sistema religioso na época, olhou aquilo e criticou. Chegou nos discípulos dos 12 de Jesus e falou assim, mas como é que Jesus fica abrindo a porta da casa e jantando com publicanos, com pecadores, com todo tipo de gente pecador, injusto? E aí foi por isso que Jesus falou esse versículo aqui, né? Que eu não vim para os sãos, eu vim para quem é doente, eu vim para quem é pecador, porque a mensagem do Evangelho é cura, é restauração, é transformação, é libertação. Então isso não pode vir para quem já é liberto, isso não pode vir para quem já é 100% justo, 100%, não pode ser. Então, por isso que houve esse burburinho, né? E aí, eu compartilho isso com você porque quando eu não sei você, mas essa mensagem chega até você e você sente esse poder de Deus dentro de você, você consegue sentir essa presença de Deus, você quer compartilhar isso, né? Para as pessoas que estão em volta. Para todo mundo. Eu lembro que na época assim, quando aconteceu comigo, eu falei assim, cara, Deus existe, Deus está me chamando, Deus é real, Deus quer Ele quer se revelar para mim. E aí eu vinha de um contexto totalmente contrário de igreja, né? E eu tenho esse grupo até hoje no WhatsApp, que é de um grupo de amigos desde a minha época acadêmica, desde o ensino fundamental até o ensino médio, até a escola técnica. E esse grupo era um grupo de amigos meus, nossos, né? E a gente se fala até hoje. Só que quando aconteceu isso comigo, você quer
Você quer compartilhar? A primeira coisa que eu fiz foi ir lá contar nesse grupo. Eu falei assim, gente, a gente precisa fazer uma videochamada. Para que a gente precisa conversar, a gente precisa se encontrar. E nessa videochamada, não veio todo mundo, mas veio algumas pessoas. E aí eu comecei a falar assim, vocês não sabem o que aconteceu. Nossa, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. Eu quero dizer que Deus existe. Eu quero dizer que eu tive uma experiência com Deus. Deus se revelou para mim. Deus se mostrou para mim. É uma coisa que eu não consigo explicar, mas Deus é real, gente. E ficava lá. Um dos amigos virou para mim e falou assim, você não virou crente não, né? Sabe? Você não virou crente. Já assustado mesmo. Você não virou crente não é possível. Não fala. Aí depois, ele... E eu lá, né? Eu falei, aí travei na hora. Eu falei, caraca. Aí vem aquela coisa, né? Vou perder todo mundo. Então, todo mundo vai me excluir agora. Por isso que eu tô compartilhando esse negócio com você. Né? E aí eu fiquei naquela. Aí depois de tudo, um dos meninos falou assim, gente, vamos marcar uma outra videochamada com quem não teve aqui, porque tá acontecendo alguma coisa com a Vanessa lá e eu tô preocupado, né? Vamos lá, porque ela tá ficando, alguém tá enganando ela tá vamos ter que salvar, né? Porque as pessoas... Mas talvez eu não tive discernimento, eu não tive sabedoria para levar, porque na verdade ali você estava começando, então eu não tinha as palavras certas. Mas eu sabia que aquilo era real. Eu também, quando cheguei na minha família, né? Tipo, a minha tia, ela chegou já... Minha filha, você tá aí sozinha no Japão. Tá sozinha, não conhece nada, tem que tomar cuidado com essas coisas e tal. Essa coisa é passageira, essa coisa é só um entusiasmo, né? Depois você vai vendo que não é bem assim, né? Mas graças a Deus, irmão, já se passaram mais de 10 anos. E não foi algo que hoje eu falo para você que não era bem assim, né? Mas eu te falo, o que mantém a gente... O nosso combustível, o nosso alimento, né? É realmente o Senhor. É o pão que Ele derrama sobre as nossas vidas. É a presença de Deus, que Ele... É um negócio que é um favor imerecido para nós. Imerecido. E aí, por quê? Porque Deus, nessa caminhada, você atende o chamado, você começa a buscá-lo, Deus te toca, mas há um propósito para isso. Há um propósito para isso. E quando você vai cumprir esse propósito, muitas coisas, podemos dizer quase tudo, se levanta para que você não cumpra. É sempre assim. É sempre assim. Porque os espíritos, Satanás, a nossa carne, ela nunca vai querer se achegar a Deus, ela nunca vai querer ser transformada, porque para ela ser transformada, a gente tem que morrer. Ela tem que morrer, a gente tem que negar a si mesmo. E isso parece algo muito pesado e muito desagradável para nossos ouvidos. Mas para que isso aconteça e realmente a gente consiga assim perseverar nesse caminho, a gente precisa ir para esse lugar da cruz, que é nos ver que a gente precisa dele. A gente precisa ser transformado. Cada dia. E isso não é assim, ó. Não é porque às vezes você tem 10, 20, ou porque você já tem 30 anos de igreja, ou porque você já está fazendo alguma função, que você já está 100%. Ninguém está, irmãos. Né? O apóstolo Paulo ali, o apóstolo Paulo mesmo, que é uma das maiores referências de missionário, de pregador do evangelho. Em certos momentos você vê na Bíblia ali, ele cometendo certas coisas, como... algumas decisões que ele tomou quando ele teve que fugir, se escondendo atrás de cestos, né? Você vê que é uma coisa que ele queria fazer, mas Deus não estava dando a direção para ele. E ele fez e quase morreu ali. Mas a gente vê por quê? Porque por mais que a gente seja forte, por mais que a gente esteja bem intencionado, por mais que a gente esteja caminhando, nós também erramos. Nós também precisamos, às vezes, nos arrepender. É uma transformação diária. E por que eu te falo isso? Porque vem muitas vezes espírito de acusação, porque ninguém nunca é 100%, mas vem aquela coisa do tipo, ah lá, você está fazendo, mas não é sincero.
Ah lá, você está falando de Jesus, mas aquilo não é sincero. Você não está transformado, você ainda tem esse pecado, você ainda tem essa falha, você ainda cai aqui, você ainda pensa mal aqui. Vem esse tipo de coisa. Por vezes da nossa natureza e por vezes de Satanás mesmo, dos espíritos que militam contra a nossa vida espiritual. Porque a palavra fala, mas não é coisa de crente, não. Porque às vezes as pessoas falam que para crente tudo é diabo. Mas é que não é assim, é porque nós entendemos realmente sobre a questão do mundo espiritual. É porque o problema da gente falar do mundo espiritual é que a gente não vê ele. A gente não pode tocar, eu não posso mostrar para vocês assim, nitidamente como eu pego nessa caixa de tisco e estou mostrando para você que ela existe. A gente não vê, mas ele existe. E a palavra fala que a nossa luta é sempre lá. É contra as potestades, é contra os principados. Nunca é pessoal. Porque existe uma influência desse mundo sobre as pessoas, né? E quando você atende esse chamado como Levi atendeu, quando você entende que você é pecador, quando você entende que você precisa desse poder do evangelho e a sua vida começa a ser transformada, vem um propósito de você querer levar isso. Você se torna um agente do evangelho, onde quer que você esteja. E aí vai vir resistência, vai vir problemas na sua caminhada, ministerialmente falando, né? Lá fora, lidando com as pessoas. E isso são coisas que podem acontecer para que a promessa de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas não se cumpram. E na pior das hipóteses, que a gente perca a presença e que a gente não consiga estar com Ele na glória e na eternidade. É roubar, porque o intuito do diabo é roubar, é nos matar, é levar todo mundo para uma vida totalmente sem presença de Deus, é te fazer você ficar morto. Esse é o intuito. Então, essa palavra é porque uma das chaves é você entender diante de Deus que o poder do evangelho de transformação é para nós. Mas por quê? Porque a gente precisa de transformação. Se é um poder de transformação, é porque eu preciso. Amém? E por quê? Lá tem um outro versículo aqui que eu queria te dar. Esse versículo aqui, ele fala sobre bem-aventuranças. Está em Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. É um versículo que Jesus subiu lá no monte, estava ensinando o povo, e ele falou sobre pobres de espírito, né? Olha lá. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse espírito está em letra minúscula, né? Então isso quer dizer, o que é isso, irmãos? Pobre de espírito. Pobre de espírito é uma pessoa que tem necessidade de ter a presença de Deus, tá? Então é uma pessoa que não tem presença, precisa da presença de Deus. Então não é uma pessoa boa, né? Não é uma pessoa boa. E por que eu te falo isso? Porque na maioria que eu convivo com pessoas, no ambiente onde eu tô, e eu te falo também que provavelmente onde a gente está, onde você está, você vai ver pessoas que às vezes são, como diz a palavra mesmo, o evangelho não veio para os sãos, veio para os doentes. Então é o pior tipo de pessoa, é o invejoso, é o ciumento, é o cara que vai querer te destruir, é o cara que vai querer roubar, é o cara que em vez de te estender a mão vai te empurrar. E aí, ponto-chave. Porque era um ponto que eu chegava e falava assim, vai Senhor, eu chegava e falava assim, essa pessoa, e por vezes, para piorar, são pessoas que tá lá, Deus abençoe. São pessoas que falam no nome de Deus, são pessoas às vezes que até vêm numa igreja, que até cultuam, que até acreditam em Jesus, mas é aquelas pessoas que você vê que Jesus, misericórdia. Aí esse pobre de espírito é isso, que tem essa falta de presença de Deus, porque a presença de Deus, ela traz transformação, irmãos. Transformação, o evangelho é transformação. Então quando você vê uma pessoa que está lutando pela sua transformação, que está se transformando, que está mudando, é poder do evangelho essa pessoa, aí você vê, nossa,
E como diz, né? É uma árvore, nós somos uma árvore. Sabe, a gente vai se transformando, a gente vai mudando. E aí, só que tem pessoas que, tipo assim, elas falam, mas você não vê nada transformando. Esse negócio de pobre de espírito não é só para quem não é crente, não é só para quem não é cristão, é no geral, Então, às vezes, até mesmo eu, quando eu me reconheço, Senhor, sou pobre no espírito nisso aqui. Falta em mim ser transformado, falta a presença de Deus nessa área na minha vida. Aí o poder de Deus vem, aí o poder de Deus serve para mim. Aí a unção é liberada, sabe? E eu te falo isso porque nós seres humanos temos muito a mania de a gente precisa sentir para fazer algo. A gente é muito condicionado a sentimento, a emoção. Só que isso é um outro problema, porque o mundo espiritual ele não é limitado em emoção. Não é. O problema nosso é esse, a gente pensa que, mas não é, irmãos. Sabe por quê? Eu te provo que não é, porque perdão e amor, se a gente for ter que sentir para praticar, vai ser difícil. Por quê? Ele não fala que é só para uma determinada classe de pessoa. Para o meu amigo, para quem eu me identifico, para quem me faz bem, para quem me favorece. Na verdade, Jesus enfatiza muito essa coisa da gente amar o inimigo, porque aí a gente seria conhecido como filho de Deus. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente depender de um sentimento. Impossível da gente conseguir fazer isso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer apenas porque aquela coisa de... Aí sim entra aquele termo falsidade, hipocrisia, porque a gente vai fazer porque a gente sabe que tem que fazer. Agora também, muitas das vezes, no início desse processo, você não vai sentir verdadeiramente de fazer. E aí, às vezes, pode vir um espírito de acusação para você, dizendo, lá, não é verdadeiro, não é sincero, é hipócrita isso aí. Irmãos, isso aí é espírito de acusação. Porque a partir do momento que a gente toma uma decisão, inicialmente a gente não vai sentir. Mas se a gente perseverar, o poder da palavra me garante que vai vindo uma transformação genuína, verdadeira dentro de você. Por isso que eu te falei, o fim desse processo é um negócio louco, mas quando você vê aquela pessoa que te perseguia, aquela pessoa que te fazia mal, quando você vê às vezes ela se dando mal, você está lá orando por ela. Senhor, tenha misericórdia, muda a sorte dessa pessoa. E aí vem assim aquela pergunta, mas como é que eu estou orando por aquele cara que estava querendo me prejudicar? Sabe, são essas coisas que eu queria compartilhar com você, que o Evangelho faz essas coisas com a gente. E isso, na verdade, é a revelação de Deus. Quando ele vai isso é pessoal, ele vai se revelando para nós. Mas é isso que faz a gente permanecer, irmãos. É isso que gera fé na gente. É por isso que a gente se mantém. Por isso que eu falo, para mim é uma honra estar aqui com vocês compartilhando uma palavra de Deus, porque eu sei que quem me mantém de pé na minha vida espiritual é o Senhor. Graças a Deus, porque quando ele levantou os profetas, realmente aquilo não era uma coincidência, era realmente ele usando aquelas pessoas para me dar uma palavra, para me dar uma semente, uma direção, uma promessa de vida, né? E quando essa passagem, né, que os pobres de espírito, porque realmente, aí fala o quê? Que bem-aventurados, pobres, bem-aventurados, ou seja, abençoados são essas pessoas, porque o reino de Deus, dos céus, é para eles. Que reino? O reino, justamente é isso. O reino está onde? Está fora? O reino está dentro. Começa dentro. Então, a promessa de transformação, a promessa a promessa de transformação de vida é para essas pessoas. E aí eu falei assim, Deus... Aí eu comecei, Senhor, capacita-me, porque primeiro eu preciso amá-lo para poder levar a mensagem, para poder perdoar. E aí eu começo, perdoa, Senhor, muda a sorte daquela pessoa, assim como o Senhor pode mudar a minha sorte, muda a sorte daquela pessoa, transforma, se revela a ela, porque através do seu toque pessoal, eu tenho certeza que toda língua, todo joelho se dobra, todo ser, toda criatura reconhece o Criador. O que acontece às vezes que são pessoas que são zero de presença de Deus. Né? E, irmãos, para a gente não ficar muito só nisso, porque, entenda, né?
que Deus te chamou e Deus te chama, porque realmente Deus, essa palavra de transformação de vida é para nós, é para você, né? É para nós, irmãos, é para a gente levar. E quando acontece, a gente leva. E esse processo não é... quando a gente leva, a gente não está pronto, né? Porque uma coisa que você também tem que se questionar nessa chamada dos 12, quando ele chamou, como eu falei aqui, que esse versículo foi sobre Levi, sobre Mateus, que era um publicano. Perceba que ele escolheu homens comuns, escolheu homens que não eram religiosos, que provavelmente sabiam, mas estavam afastados, estavam trabalhando, só que ele escolheu pessoas assim, por quê? Que não estavam preparadas para levantar como apóstolos, para formar como apóstolos, para falar dele, para agir, para ter poder de Deus para realizar milagres, para expulsar demônios. Escolheu essas pessoas que não tinham nada de Deus e escolheu. Por quê? Porque essa transformação vai acontecendo no caminhar, vai acontecendo no exercer, né? E, como eu te falei, às vezes acontece assim, quando você vê, você já foi transformado, você já rompeu, que você não sabe nem explicar como. Porque o poder de Deus é assim mesmo. Ele é tão natural que às vezes parece coincidência, parece algo assim banal, mas é assim, né? Então ele formou pessoas, pegou pessoas que não eram. Então por isso que eu te falo, você foi chamado, você foi escolhido, porque a gente não era e a gente não é, mas Deus escolheu para fazer, para ser transformado. A gente é a prova viva da nossa vida. Olha pra gente. Por isso que eu levo você. Meu intuito aqui não é apontar defeito de ninguém, porque eu costumo dizer que eu entendi a minha identidade no reino, que Deus não me chamou para apontar defeitos. Eu não sou João Batista da Meire. Eu não sou chamado, não sou profeta para levantar, para apontar defeito. Eu costumo dizer que eu fui chamada como Ezequiel para profetizar sobre vales de ossos secos, irmãos, onde não tem vida, onde não tem nada de Deus. E é legal? Não é legal, irmãos, porque muitas vezes a gente está achado como louco, porque ninguém vê, nem mesmo eu não vejo, mas eu vejo pela fé. E às vezes Deus te leva para isso, para você ser como Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos, para profetizar em gente que você não vê nada, e você não vê esperança, você não vê, não tem como essa pessoa se render, não tem como ela conhecer Deus, não tem como ela se transformar, não tem como ela sentir aquilo que eu sinto. Mas você está lá profetizando, você está lá, você está vendo, porque a mensagem é para eles, assim como foi para nós, né? Como eu não vim de berço cristão, eu nunca ouvi acerca do evangelho, nunca tive formação cristã, apesar de ser brasileira, porque no Brasil a gente tem uma cultura cristã, né? É muito difícil ninguém assim nunca saber nada de Cristo ou ele ser, porque a gente já vem de uma cultura cristã, mas eu só sabia que ele tinha sido pregado no madeiro e que ele tinha morrido pelas pessoas, né? Tinha ouvido acerca de céu, de eternidade, mas eu nunca pensei nisso profundamente. Assim, para mim era uma pessoa só que foi uma figura que eu ficava assim, nossa, incrível, né? Incrível. Mas então realmente eu era uma pessoa eu era um vale de ossos secos, irmãos. Zero de presença de Deus. Então por isso que o evangelho veio para mim. Por isso que ele teve poder para mim. E por isso que hoje estar no evangelho, eu ainda consegui estar no evangelho e ele serve para mim, porque eu ainda reconheço muitos pontos de pobreza de espírito, eu ainda reconheço que tem que ter transformação, eu ainda reconheço que eu preciso do Senhor a cada dia para me manter em pé. Eu preciso. Mas isso a gente precisa reconhecer, porque isso é uma chamada para você, entendeu? Reconhecer. Porque o poder do evangelho é para quem realmente precisa, para quem realmente está doente, para quem realmente precisa ser libertado, é para quem realmente precisa ser curado, para quem tem ferida na alma mesmo. Então, por quê? Porque agora nós estamos aqui como corpo. Você acha que vai ser tudo sempre muito perfeito? Você acha que nunca vai ter ofensa aqui entre nós, nunca vai ter problema? E aí, às vezes, a gente se escandaliza com muita coisa e eu falo, mas o poder é justamente
Só é possível agir onde é para cá, é onde tem problema, é onde vai ter diferença, é onde vai ter ofensa, é onde vai ter inveja, é onde vai ter ciúme, é onde vai ter tudo isso. Porque é onde tem isso aí que pode haver uma transformação. Porque a partir do momento que a gente que for tudo bem aqui, tudo sempre muito harmonioso, não tiver briga, não tiver diferença, não tiver discórdia, tem uma coisa errada com a gente. Porque a carruagem ainda não veio, ou veio e a gente ficou. Porque a gente já era para ter subido. Porque a gente já não precisa mais ser transformado. Entendeu? Então, essa palavra eu trago porque ela serve não só para a gente, quando a gente estiver lá lidando com pessoas zero de Deus, de presença de Deus, mas ela serve para a nossa comunhão aqui entre nós. Sabe? Ela serve para essa comunhão entre nós aqui. Porque é com essas situações, às vezes, que acontece, que a gente reconhece que, às vezes, a gente precisa, poxa, eu preciso de alguma capacitação aqui para resolver essa situação que se levantou, esse problema que se levantou. Preciso de sabedoria. Sabedoria não é do homem, vem de Deus. Sabedoria de Deus, que é o poder, eu preciso dele. Então, eu preciso ser transformado nessa área aqui. Entendeu? Então, por isso que eu falei, por quê? Porque você dentro da casa de Deus, irmão, a gente dentro do reino, a gente tem várias funções. Tem algumas pessoas que, às vezes, têm a função de ser sustentação da casa de Deus, do ministério. Sabe que às vezes você tem... a sua vida... Deus te formou e Deus está te formando para você ser sustentação, você ser coluna. Como o apóstolo cansa de dizer essas coisas de coluna, mas por que coluna? Porque é uma coisa específica. Você vê, a coluna de um prédio, é que aqui não tem, né? Nesse prédio aqui, acho que aqui embaixo no salão não tem, né? Alguém se atenta para a coluna? Alguém vai olhar e falar assim, nossa, que coluna bonita isso aqui. Nossa, ainda bem que ela existe. A gente passa várias vezes por ela e nem nota. Mas tira ela para você ver se alguma coisa fica de pé. E às vezes você faz uma reflexão aí, que eu não sei para quem eu estou lançando, mas você teve uma vida que às vezes as pessoas só te procuram quando precisa, quando quer alguma coisa, quando está com problema. Sabe, e às vezes antes eu tinha essa coisa que assim, caraca, a pessoa, o tempo inteiro maquina contra mim. Mas quando tá na M, a primeira pessoa que ela corre é pra mim. Entendeu? E às vezes acontece. Não é aquela história, às vezes assim, você vê o cara lá fazendo maldade pra todo mundo, mas na hora do aperto é pra você que ele vem. Tem como orar por mim? Sabe, tem como levar lá pro teu pastor, apresentar lá na tua igreja, para pedir. Vem pedir oração. Ou já se apega em Deus. Aí você, como você é a imagem e semelhança de Cristo, a pessoa olha, vem para você. Então você já se perguntou por quê? Sabe? Mas entenda que a função da coluna é sustentar mesmo. Sabe? Então, quando eu entendi isso, eu falei, isso já não me ofendia e nem me ofende mais. Porque eu entendo que pode vir. Porque essa fonte nunca seca. Essa água que é derramada sobre a gente, sobre quem é coluna, nunca seca, porque essa água vem de Deus, é água viva, vem de Cristo. Então pode vir, porque da onde sai, vai jorrar mais. Pode vir, porque Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. E eu estou falando isso porque eu sei que eu estou falando com pessoas que são colunas. E às vezes, por demais, você pode se ofender. Você pode se escandalizar com situações. Mas é porque Deus te escolheu como coluna, e Deus te forma como coluna, e você foi chamado para ser sustentação mesmo, né? E uma outra analogia que a gente pode fazer, às vezes Deus te chamou para ser você parede, né? Também ninguém muito atenta por parede, mas tira a parede, protege contra o quê? De um prédio? Contra ventos fortes. Tira a parede para tu ver, deixa só a coluna para tu ver. A gente fazendo ao ar livre. É um frio, né? Ainda mais agora nesse inverno. Então a parede é proteção. Às vezes Deus tem algo para você que você foi chamado para proteger, irmãos. E normalmente proteger é uma coisa que você leva muita ofensa. Eu li uma frase do Augusto Cury essa semana, que dizia assim, ele falava, um líder social, ou uma pessoa que é chamada para estar no meio das pessoas mesmo, que gosta de gente, que quer cuidar de gente, um líder social que ele é inevitável que ele sofra a crítica dos seus próprios liderados.
É inevitável pelos seus próprios liderados, não é para quem é estranho, é para quem ele está liderando. Então, se ele não for acostumado com isso, ele não é um líder. Ele é um Deus, aqui ele colocou um Deus de D minúsculo, que tem sede e fome de bajulação. Ou seja, ele tem sede, ele quer elogios para ele só. Porque faltou algo, por carência afetiva, porque ele tem que se autoafirmar. Mas quando ele é um líder social realmente, que não é acostumado com críticas dos seus próprios liderados, porque a gente vai ser criticado. Se você foi chamado para proteger, às vezes até mesmo dentro daqueles que você está tentando proteger, não vai entender o processo e vai te atacar. E isso pode fazer com que você paralise. Mas aí nós vamos para Deus, aqui como nós temos que ir para Deus, entender a nossa função, pedir para Deus capacitação, pedir para Deus transformação, porque foi para o qual você foi chamado. Para que o processo não se aborte, para que você não pare. Para que você não pare não só na caminhada, mas que você não pare de ser um agente vivo dentro do reino de Deus. Porque a grande função do diabo é fazer a gente parar, sabe? Vai tentar nos roubar a vida eterna, isso é com certeza, mas se a gente tiver a vida eterna e ele parar o projeto, ele também já teve vitória. Porque quando chegarmos diante do Senhor, como é que vai ser lá? Né? Como é que a gente vai se apresentar para Deus? Talvez a gente até tenha a vida eterna, glória a Deus por isso, porque só a vida eterna, irmão, já é o suficiente. Porque eu sei que eu não merecia nem, sabe, nem estar no céu, mas só de ter a vida eterna. Mas tem algo que às vezes Deus tem para nós realizarmos. E se Ele conseguir fazer com que a gente nunca realize, de alguma certa forma, Ele também está nos roubando. Também, de certa forma, está tendo uma vitória. Então nós não podemos permitir isso acontecer. Não podemos permitir isso acontecer. Por isso, toda essa palavra profética que está sendo lançada, eu creio que ela é verdadeira. Eu creio que ela é a vontade de Deus. Então, que a gente entenda que a palavra realmente não é para quem já está bom, não é para quem já está ok. A palavra o evangelho na realidade não era nem para nós. Se a gente não reconhecer que a gente precisa ser cada dia ser transformado. Que a gente tem essa palavra também que eu deixo para vocês terem cuidado com as acusações que se levantam contra de espíritos malignos, da sua própria natureza humana, espíritos de acusação que vem na mente. E para um fortalecer para você que foi chamado para ser coluna, para ser janela, para ser porta dentro da casa de Deus, para profetizar, para quando você estiver na sua ação ali, no seu campo com as pessoas, para que você entenda que ali, irmãos, você foi chamado para isso. E o sustento que você tem para fazer isso vem do Senhor, vem dele o tempo inteiro. Não é nas nossas forças. E se a gente for no nosso entendimento, a gente vai se escandalizar. Como muitas vezes quando eu tive que exercer o amor de Deus por pessoas e eu me escandalizava com as atitudes dela, para mim era muito difícil exercer o amor e o perdão de Deus. E aí Deus me veio com essa palavra que na verdade foi um tapa. Que Ele falou assim, mas o meu reino é para essa pessoa. É para ela que eu morri. Como foi para você. Aí me levou lá, quando eu estava no início. Lá. Só que eu não tinha, por isso que eu te falo, eu não tinha certas coisas que eu não identificava em mim. Eu falei assim, mas eu não minto, eu não invejo, eu não tento destruir ninguém. Então tá tudo bem. Só que quando eu me deparei com pessoas que tinham essa coisa que eu não tinha, eu me escandalizava, muitas das vezes me escandalizava. E eu falava assim, mas como vou orar por ela? Como vou profetizar para essa pessoa? Como vou acreditar nessa vida? E aí me veio essa palavra que uma palavra que... Mas a minha palavra são para essas pessoas. Porque às vezes nós não temos aquele defeito que a pessoa tem, mas nós temos outro. Aí foi quando eu olhei para mim
E aí eu me vi, aí Deus, mas olha aqui o que você tem. Aí eu me vi diante de Deus, eu falei assim, Deus, mas tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, que falta muito da presença do Senhor. E que eu preciso ser transformada também. E aí, irmãos, é que a gente consegue, é o nosso combustível da gente perseverar, investindo naquela função, naquela coisa que Deus já determinou para você, na nossa caminhada cristã. É o combustível que vem. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês, porque nós vivemos tempos difíceis espiritualmente falando, naturalmente falando, e se realmente você está aqui na presença de Deus, você atende esse chamado num dia como hoje, num dia de folga, num dia que tá frio. Os adolescentes ali também, né? Quando a gente é jovem, a gente tem a vida inteira pela frente. A gente tem tantas coisas que a gente pode realizar, mas eles estão aqui ouvindo da palavra de Deus. Isso só pode ser o poder de Deus, irmãos. Porque jovem, dando tempo dele para estar na presença de Deus, para conhecer mais de Deus, é porque é só Deus mesmo. Glória a Deus. Por isso que eu vejo verdadeiramente o mover de Deus, a palavra de Deus se cumprindo com cada um de vocês, vendo cada um de vocês aqui. Amém? Deus seja louvado. Fique com essa palavra em nome de Jesus.